Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, saúde, paz, alegria, foco, força e fé. Sou o Zezito, professor de Biologia, e nesse encontro vamos continuar falando dos componentes orgânicos, só que dessa vez vamos falar um pouquinho de proteínas e enzimas, que na verdade enzimas são proteínas, né? Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Mas vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o que é essa estrutura extremamente importante que seriam as proteínas. As proteínas são polímeros de aminoácidos que são estruturas compostas por um componente amina e um ácido carboxílico, uma C dupla OH, que seria um ácido. Esses aminoácidos em conjunto vão formar proteínas. Nós encontramos 20 tipos diferenciados de aminoácidos, sendo 12 deles naturais, que nós conseguimos produzir, e 8 essenciais, que nós só vamos conseguir assimilar a partir do momento que a gente come aí vegetais. Dentre as funções diversas dessas proteínas, nós vamos destacar algumas aqui. Dentre elas, uma função estrutural, que seria montar tijolinhos do seu corpo. Então, nós destacaríamos o colágeno e a queratina, que a gente tem no cabelo, na pele, na unha, né? Uma função hormonal extremamente importante na contribuição aí para o controle de glicose, insulina e glucagon, são hormônios que têm como base proteína. Contração muscular feita pela actina e miosina, que vão ser responsáveis pela movimentação. Proteínas que vão contribuir para o processo respiratório. Na verdade, a proteína é a hemoglobina, que ela vai contribuir para esse processo respiratório. As proteínas também têm função imunológica, que seriam os anticorpos. Os anticorpos, detalhe, não são células. Anticorpos são proteínas, produzidas por um grupo de células específicas, que são os linfócitos B. E uma das funções mais específicas das proteínas é o fato delas serem catalíticas, biocatalisadores ou catalisadores biológicos, que são as enzimas. Essas enzimas têm como função básica acelerarem as reações químicas. Como que elas fazem isso? Diminuindo a energia de ativação, que é a energia necessária para que essas reações químicas, então, aconteçam. As enzimas, elas têm uma característica, que é o fato delas se conectarem com substâncias de forma específica. Eu coloquei alguns exemplos para vocês aqui, ó. A terminação -ase, ela determina a enzima. Lipase é uma enzima que trabalha em cima de lipídios, a maltase com a maltose, a lactase com a lactose. Quem tem intolerância à lactose tem deficiência de lactase, porque não consegue degradar a lactose, por isso que tem que tomar um medicamentozinho. Esse medicamentozinho é a lactase, né? Só que as enzimas são proteínas e elas têm uma forma tridimensional, que pode ser uma estrutura primária, uma secundária, uma terciária, uma quaternária, que podem se tornar prejudicadas a partir do momento que existem fatores que podem limitar a ação das enzimas. Alguns exemplos aqui podem ser fatores, por exemplo, como a temperatura. Nós levaríamos em consideração o seguinte: nós, seres humanos, temos uma temperatura ótima. Olha o gráfico aqui, ó, de uma temperatura ótima para o bom funcionamento. 36 graus centígrados. Passou dos 36 graus, ocorre um processo chamado de desnaturação. E o que é uma desnaturação? A desnaturação consiste numa perda da função, porque ocorre uma desorganização da estrutura da proteína. Então, passou dos 36 graus, ocorre desnaturação, perda da função enzimática, por isso a velocidade cai. O mesmo aconteceria com pH. Por exemplo, o exemplo que eu dei aqui é um pH 2.
um pH característico do estômago. Significa dizer que a enzima que funciona bem no pH 2, se ela for encontrada no pH 5, ela desnatura. Ela vai desnaturar. E o que vai acontecer? Nesse último gráfico, é só para a gente observar algo bastante importante, que a velocidade da reação, da ação enzimática, ela também está relacionada à quantidade de substrato. Ou seja, quanto maior a quantidade de substrato, maior é a velocidade da reação. Só que ela vai se manter constante, levando em consideração que as enzimas têm um suporte para trabalhar com esse substrato. Por isso a velocidade ela vai se manter constante. Ok, queridos? Olha só, no nosso próximo encontro nós vamos continuar falando desses compostos orgânicos, essenciais para o bom funcionamento da célula. Um grande abraço. Beijo do gordo.